Olá, no ar mais um episódio do Conexão Famílias Atípicas. Esse programa cheio de informações, essa ideia brilhante da FEBEX para levar a vocês um conteúdo que possa esclarecer sobre vários assuntos que envolvem os PCDs. Hoje eu estou aqui com Roseli, mas é claro que antes eu vou fazer a minha autodescrição. Sou Milva, eu tenho 1,72 m, eu estou hoje com um vestido preto e um casaco, apenas. Eu tenho cabelo eu sou branca, eu tenho cabelo castanho, mas com luzes louras, né, douradas, e fico meio loura, só por conta das luzes. Roseli, primeiro, seja bem-vinda. Bom Obrigada. dia. Bom dia. E faça sua autodescrição, depois eu apresento você. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu sou loura, sou branca, sou gordinha, sou baixa. Está vestindo Eu estou vestindo um vestido jeans, comprido. comprido, longo, Isso, e tá com colar também, azul azul e um brinco turquesa. azul Ai, também. tá muito bonita. Bom, Roseli, ela é psicóloga, ela tem pós em neuropsicologia e psicomotricidade. E hoje ela vem falar um pouquinho sobre a mielomeningocele, que é um assunto totalmente desconhecido para mim e acredito que para muitos de vocês também. Bom, primeiro lugar, e ela começa a história dela com a Mielo a partir do nascimento do filho dela. Mas a gente não vai falar ainda do Leonardo, não. A gente vai começar primeiro primeiro que você tem uma experiência no conselho tutelar também, que traz algumas experiências ricas pra gente, trabalha em violações de direito e, consequentemente, você deve ter tido contato também com casos de violência contra PCDs. Se a gente puder em algum momento falar sobre isso, alguma coisa só para levar luz para as pessoas, tá bom? Mas como é que inicia o teu contato com esse nicho PCD? Sim. Até estava pensando hoje, foi muito antes ainda do meu estágio. Sim, Quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu morava no Encantado. sim. E a gente andava muito de bicicleta e eu comecei a ver, eu não sei se muitos conheceram, né, Hum. era o Colégio Pedro II, que chamava de Hospital dos Malucos. O Colégio Pedro É, II? era uma instituição, não é o Colégio Pedro Ah, sim. II, era uma instituição. E aí eu tinha mania de ir com a minha bicicleta Aham. e ir para lá visitar. Aí meu pai falava assim: "Roseli, eu não te vi andando de bicicleta com as garotas, onde você estava?" Aí eu tinha que falar, né. Aí eu falei assim: "Eu fui visitar, pai, porque eu descobri que ali não tem maluco não". Aí meu pai falava assim: "O que que você é? Você não é nada, você é uma criança, Você tinha não po". quantos Eu anos, tinha Roseli? 12 para 13 anos. "Você não pode ir para lá, Roseli. Você é psicóloga?" Ele falava assim: "Você é psiquiatra? Então você não sabe de nada". "Não, pai, eu descobri isso". Aí eu lembro muito que tinha um senhor que eu gostava muito de conversar com ele. E realmente eu percebia que ali, muitos botavam o idoso ali dentro, que não eram deficientes, sabe. E ele gostava de ler aquelas revistinhas de Bang Bang Sim, pequenininha, sim, muito antiga, né. sim. E meu pai também tinha essa mania de ler, e tinha uma pilha. E eu via que o senhor só tinha uma, ele lia e relia Ai, aquela mesma. tadinho. Aí eu peguei, botei tudo na minha sacolinha, lá fui eu levar para ele. E meu pai, ele era assim, ele era muito observador, sabe, ficava prestando atenção em mim. Aí ele falava assim: "Roseli, eu tô vendo que estão pegando aqui a minhas Minhas revistas". Eu revistas. falei: "Pai, sabe porque eu tô preocupado com o senhor. Eu não quero que o senhor leve um tiro de bala perdida". Aí meu pai: "Para com essa brincadeira, Roseli, eu não quero que tu vá para lá". Aí depois ele começou a ir comigo, porque ele viu que estava difícil Controlar, né, controlar impedir que essa você situação. agora olha que coisa interessante, é bom para os nossos as pessoas que nos assistem, né.
a gente, às vezes, você não pode tolir uma inspiração do seu filho, porque você acabou se tornando uma psicóloga. É Olha que verdade. interessante. Você já naquele momento ali, você já estava mostrando, através dessa tua curiosidade, que você ia para uma Já área. tá. Olha que coisa interessante. É. E aí você vai parar, você falou que tinha que fazer um trabalho para a E faculdade. mal eu entrei na faculdade, isso. Sim, aí você foi fazer um trabalho, foi lá no ICP, De no Instituto pesquisa. Consuelo Pinheiro. E aí o Isso. que aconteceu Eu tinha lá? que fazer um trabalho de observação, eu e mais umas 6 alunas. Sim. Aí chegou lá, nós fizemos e fomos saber da história, né, e aquilo, foi outra coisa que me marcou muito, a história da Consuelo Pinheiro, né, como ela criou aquele Você instituto lembra ali. alguma coisa dessa história? O que Lembro, aconteceu? a Consuelo Pinheiro era uma pedagoga Sim, e o marido era dentista. E eles tiveram 3 filhos deficientes, sim. então ela montou o instituto. Então aquilo ficou também marcado em mim. Quando acabou a observação, que foi uma coisa de uma semana, a Kátia falou assim: "Você quer fazer estágio aqui?" Eu falei: mas eu estou no segundo período ainda, já ainda ia para o terceiro". Aí ela falou assim: "Se você quiser, você pode fazer". Na mesma hora eu aceitei, né. Kátia é responsável pelo ICP. ICP. Sim. Aí, na mesma hora, eu aceitei. Aí, comecei a fazer o estágio lá. E foi onde tudo começou, né, a experiência. Quando ela mandou eu atender, eu falei: "Meu Deus, por onde eu começo?", né, A aquelas. Kátia atualmente é presidente da FEBEX, né? E já é uma mulher assim que a gente vê que tem uma percepção, olha que feeling que tem, É, né? A pessoa perceber que uma pessoa que está recém adentrando numa universidade já tem condição, olha que percepção. É é, por isso que eu digo, a gente nasce com um dom, uma missão, né? exatamente. E isso com certeza deve ter sido importante na sua vida, né? Essa percepção, Muito, esse muito. incentivo. Eu sempre comento sobre isso. 30 anos se passaram e isso ficou E marcado. você fez o estágio, ficou quanto tempo lá? Fiquei bastante tempo, porque eu tive toda a parte de estudo. Depois que ela falou: "Agora você começa a atender", fui atender. Fiquei bastante tempo. Eu não sei te precisar quanto tempo eu fiquei, porque são muitos Eu anos. sempre faço essa pergunta no final, mas como a gente está nesse, vou pegar já o gancho aqui para perguntar, por exemplo, você teve contato com uma instituição, né, do terceiro setor que tem lá, com certeza, uma grande relevância. Eu queria que você me falasse qual a importância que você acha dessas instituições que atuam no terceiro setor, como o ICP, por exemplo. Muito, e eu acredito assim, esse caso que Uhum. veio de uma necessidade da própria criadora, entendeu? Sim, sim. Porque às vezes você vê instituições também que conseguem algum patrocínio e vão fazer coisas que não tem muito a ver, entendeu? E profissionais também que às vezes entram numa instituição sem saber o que vai fazer, né. Então isso eu acho complicado, né. Mas tem uma grande importância, né? Tem, Porque ajuda com muitas pessoas, certeza. né? Quando a pessoa já vem do caminho de conhecer aquilo, já vem com a bagagem dela, né. É, Eu o amor, também né? tenho o Espaço Crescer, que também é uma instituição, né, que faz atendimentos e Ah, cursos. você tem? Você não me Tenho. falou É, isso. é tanta coisa que às vezes a gente Menina! esquece, Bom, né. agora você vai ter que falar o que que É. é o Espaço É Crescer. Espaço Crescer, Instituto de Saúde, Educação e Cultura. Atualmente nós temos os atendimentos, né, clínicos e cursos profissionalizantes, fazemos Mas para grupos. qual público? Para É público em geral aberto. aberto. É. Não é para pessoas Não, é com situação, inclusão, não, é inclusão. é Qualquer pessoa que inclusão. tem interesse em se Que vá capacitar. procurar Ah, e qual é a rede social aí? Qual é o Espaço arroba? Crescer Saúde. Ó, tá vendo? Você quer se especializar, fazer um curso bom para entrar no mercado de trabalho, Espaço Crescer, arroba Espaço Crescer Saúde. Vai lá dar uma olhadinha no trabalho da Roseli. Roseli, mas aí vamos lá. Você vai, passa lá pelo Instituto Consuelo Pinheiro,
E aí, em 92, você ficou grávida. Você já tinha uma menina, Isso, que é a Luma. Luma, que nome lindo. E aí você fica grávida em 92, um ano antes do meu bebê. E aí, o que que acontece nesse processo? Você fez pré-natal? Fiz tudo direitinho. Ah, Eu dizia para o meu marido que tinha alguma coisa errada, mas sim. todos os médicos dizia que estava tudo bem, tudo certo, não tinha problema nenhum. E meu marido falava: "Roseli, você está nervosa porque é o segundo filho, você está vendo que você está bem, não sente nada". Mas eu sempre achei isso, desde a gravidez, entendeu? Você sentia que tinha alguma Sentia coisa. que tinha alguma coisa. E aí, o que que você cismava com ultrassonografia, né? Naquela época não se Isso. fazia Não muita se ultra? fazia muita outra, né, como hoje, que é uma sequência, né. Então, eu só fiz uma no comecinho para saber, né, se estava grávida mesmo, e aí depois não fiz mais. Aí, quando eu consegui fazer, já eu estava com uns 7 meses, e aí, na porta do hospital, que já para fazer a luz acaba. Aí eu não consegui fazer. Então eu só soube na hora que nasceu o Léo. E eu queria que você falasse uma coisa muito legal que você falou pra mim, que nem você vê que eu nem olhei, mas ficou marcado no nosso papo, né? Que aconteceu alguma coisa durante a sua gravidez. Você falou que o Léo mexia É normalmente isso. e que aconteceu alguma coisa que você dormiu e aí você teve um sonho. Ah, E sim. depois, durante lá no banho, você disse uma coisa pro seu bebê que eu acho que é tão especial que você divide com a gente antes da gente entrar na Sim. história, no miolo. Vamos lá. Então, eu queria porque queria ligar, porque eu não queria mais filho, Uhum. então, já estava marcado para mim ir para o hospital, só que eu estava fazendo o terceiro andar da casa. Uhum. E o que que acontecia, como o pedreiro ainda não tinha feito o caimento, se chovesse ia entrar por dentro da minha Sim, casa. sim. Aí, nesse dia, um dia antes de eu ir, né, era o dia mesmo de eu ir, Uhum. começou a chover, eu acordei meu marido, eu: vamos lá tirar a água". Aí meu marido falou: "Não, não vai não, Roseli, fica aqui me espera que eu vou lá em cima e tiro, daqui a pouco você vai para o hospital". E assim eu fiz, mas eu deitei atravessada na cama Cochilou. e cochilei, não sei te dizer. Eu sei que eu sonhei com uma criança já maiorzinha, da idade que era da minha filha Luma, uns 4 aninhos, mas ele estava encostado na parede da garagem e eu falava: vem filho", ele não vinha. E aí nisso o meu marido me acordou. E ele estava com óculos escuros também, e Isso, o que você me chamava pensava atenção era um óculos escuro que ele estava. E eu pensei assim: "Caramba, meu filho é cego", mas não contei para o meu marido. "Ah, vai tomar teu banho que eu vou fazer o café". Aí eu fui tomar meu banho, deixei a água bater na minha barriga e falei assim: "Ó, o papai e mamãe estão aqui, hein, se você tiver algum probleminha, não tem problema não, nós estamos aqui". ali. Assim, é uma coisa que às vezes a gente nem imagina, né, que vai falar isso, É. né. E aquilo saiu, né, Mas certamente lá na barriga ele deve ter com escutado, né, certeza, e né. você disse que ele jamais reclamou. Bom, e Nunca. aí você foi lá, né, você teve o bebê, e o que que aconteceu depois do parto, né? Como é que foi essa Isso. questão aí? Alguém te falou, como é que foi? Não, quando o Léo nasceu, a Uhum. meningocele é uma má formação na coluna que afeta a inervação, né. Então, dependendo da altura da lesão da criança, ela pode andar se for muito baixinha e pode não andar. O caso do meu filho, ele não anda, anda de cadeira, né. Tem estágios então da doença, como Tem, como TEA, tem tem nível suporte 1 e 2, tem a de mesma. acordo como foi lesado, né, como Ah. foi a má formação. Então, a mielo, eu não sabia.
Hoje a primeira ultra, segunda ultra já detecta, né. E aí, quando eu fui ter, eu só escutei assim: "Chama o pediatra, chama o pediatra". Aí me deram algum remédio que eu dormi. Quem resolveu tudo foi meu marido. Então você não teve a experiência de ver seu bebê logo que ele nasceu? Não, Não. eu adormeci. Quem viu foi minha tia e meu marido. E aí ele tem que ser operado, porque muitos chamam de espinha bífida também, né. É como vem e abre a espinha mesmo. Então tem que ser operado logo. Pode levar a óbito se não operar? Pode, claro, Nossa, que pode coisa levar. séria. Então, qual é a importância para quem está nos ouvindo, né, do pré-natal, desse acompanhamento? Porque você falou que hoje, você me disse, que eles podem ser operados até dentro da barriga. Como é que é isso, Roseli? Isso. Fala pra gente. Então, é de 23 a 29 dias, muitas vezes a gente nem sabe que está grávida, né. Então, se você perceber, o ginecologista hoje, eles dão antes mesmo, quando você quer engravidar, o ácido fólico, né, para tentar prevenir a essa Ah, situação, né. pode estar ligado à ausência do ácido Isso. fólico. Então, aí, é fundamental, né, você fazer um acompanhamento médico, né, isso é. E logo nas primeiras ultras, já vai detectar se tem alguma malformação. E agora existe a operação onde eles tiram o feto, fazem a cirurgia e colocam o feto de novo na barriga da mãe. Nossa, que incrível. A É, medicina é incrível, medicina. né? É. E aí você vai para casa com o Léo, e como é que foi esse processo? Como foi, passar por isso? Você falou É, comigo, né, e aí você como psicólogo, acho que é muito importante. Qual foi a importância? Você falou para mim: "Milva, é importante viver o luto", né, então fala isso. um pouco para as pessoas que de repente vão ser surpreendidas por algum laudo, como é que foi para você essa experiência? Então, independente de eu ser psicóloga ou não, Sim, né. sim. E aí o que que acontece? No momento, eu vou falar igual uma carta que muitos devem conhecer, né, "Bem-vindo à Holanda". Uma mãe também que sempre falava sobre o filho que era deficiente, as pessoas perguntavam: "Como é ter um filho deficiente?", né. E ela costumava falar assim: "É como você programar uma longa viagem, né. Ah, eu quero ir para a Itália. Aprende frases em italiano, aprende locais que você quer ir visitar, e você fica aqueles 9 meses se organizando toda. E quando você chega, a aeromoça fala para você: "Bem-vindo à Holanda". Esse voo não vai para Itália, você vai para Holanda, você vai ter que É aprender outra melhor, é coisa. pior, É, você vai ter que aprender novos guias, né. E isso é que é o bonito da vida, porque não é só no nascimento de um filho, né, é também em toda a nossa vida, né, que a gente é. tem entraves, que a gente precisa mudar a A rota. gente tem expectativa, às vezes a gente entra num trabalho, acha que vai ser É uma coisa maravilhosa e você vê isso. daqui a pouco você tá sem o trabalho, porque não deu certo e a vida é, né, Anda, né, e é. você tem que fazer o melhor, né, para aquilo que não seja pesado para você, né. E foi isso. Se você perguntasse antes de eu ter o Léo, eu acho que eu não iria falar essas coisas, né, porque muitos diziam que eu era filhinha de papai, depois de marido, né. Achava, por eu ter, graças a Deus, um alicerce, né, que eu era fraca, né, e a vida vai mostrando uma outra imagem daquela pessoa, né. A vida é assim, né. Apresentando até pra gente mesmo, É né, pra uma imagem gente da como gente que eu a gente sou nem forte, nem conhece. Pô, sabia.
Verdade. E quando o Léo nasceu, é claro, é o momento do luto, né. A gente está falando de uma maneira superficial, mas é uma coisa É. bem longa, porque quando você fecha a coluna, tem crianças que já nascem com a hidrocefalia. No caso do Léo, quando fechou a coluna, 5 dias, ele começaram a ver que o perímetro encefálico estava Ah, aumentando. então isso eu ia perguntar lá na frente, mas você já entrou, É, né, a mielo então pode gerar hidrocefalia, e você falou que tem o recurso da válvula, né. isso, aí Como é que é tem isso? que operar para colocar a válvula para poder drenar, né. Uhum. É como o líquor não passa naquele ponto Não que chega. não circula, né. E de algum jeito tem que tirar para não dar hidrocefalia, né. E aí a gente tem que viver aquele luto, né, que ninguém fica grávida esperando ter um filho deficiente, né. Sim. E aí no meio disso, eu lembro que eu estava no hospital, né, eu tive na aeronáutica, né. E aí, uma enfermeira, uma menina entrou e falou assim: "Ah, eu sei que aqui também teve uma tenente que teve um filho com esse mesmo problema". Eu falei: "É? Aonde? Como era o nome dela? Onde que ela vai trabalhar?". "Ah, ela é psicóloga aqui de baixo". Aí eu falei: "Ah, é?". Aí eu fui lá embaixo. Aí fui procurar o setor de psicologia, é a Aline o nome dela, não trabalhava mais lá, mas a outra psicóloga falou assim: "Olha, Roseli, eu vou ligar para a Aline, se ela me Autorizar, passa o contato. autorizar, eu vou passar o contato". Eu falei: "Ah, tá bom, muito obrigada". No dia seguinte eu desci, aí me deu, então ela também começou a me orientar em relação ao Léo, né. Ela já tinha na época o Léo tinha nascido, eu acho que o Pedro tinha uns 4, 5 anos. E aí ela me orientou o que que eu de quais os médicos eu deveria procurar, e aí começou as coisas aí eh, a pessoa, fica: "Meu Deus, como vai ser a vida dele? O que que eu posso fazer?", né. Porque às vezes a gente tem muita informação errada também, né. Eu lembro que um médico entrou e falou assim, eu falei: "E agora? Eu tendo alta, eu preciso fazer". "Não, só faz uma fisioterapiazinha para ele não ficar atrofiado, mas ele não vai falar, não vai andar, não vai Meu nada". Deus. Nossa. Aí você vai embora sem saber, né, e fica aquelas preocupações, né. E aí, conforme o dia a dia, você vai vendo que não é bem aquilo, Seria né. mais saudável dizer: "Eu não sei", É, né, exatamente, porque né. não ficar fomentando uma ideia errada, É. né, da Aí eu sei que quando o Léo tinha, eu acho que uns 8 meses, eu estava sentada e estava pensando: "Meu Deus, o que que eu faço? Eu preciso ajudar outras mães". E veio muito a história do do Consuelo Pinheiro. Consuelo Mas Pinheiro, aí né. você conheceu o doutor Marcelo Braz. Isso aí foi Foi depois. depois? Então conta essa daí, porque é tanta coisa que essa moça viveu, meu Deus. É. Aí eu peguei, aí eu ainda olhei para aquele Sagrado Coração que Sim, tem as sim, folhinhas, falei: sim. "Meu Deus, tudo atrasado o dia". Aí fui lá arrancar e sentei na mesa da cozinha, estava vendo, aí tinha do outro lado tinha a oração e tinha do outro lado, aí falava de um grupo de apoio. Eu falei: "Gente, é isso que eu preciso montar, um grupo de Como apoio". a Aline foi para você, naquele momento ela foi a sua rede de Exatamente. apoio, que te deu Isso. não te deixou né, totalmente sem saber, ela falou para você: "Ó, Isso. é possível, meu filho tem 3 anos". É. Olha que legal, aí continua. Aí eu montei o grupo, GAM, né, Grupo Uhum. de Apoio à Mielomeningocele. Comecei na minha casa, ia conhecendo as mães, ia chamando, depois ficou pequeno, fui para o meu consultório, também não dava muita gente. Você tem noção de quantas pessoas têm com esse mais ou menos com Ah, é essa muita, muita gente, muita gente no muita gente, Brasil? muita, muita.
A gente não É porque escuta quase falar, não é gente. divulgado, Ninguém né. fala Você disso. vê um cadeirante, às vezes você não sabe o que é. Só de eu olhar eu sei se é mielo. É Então, mesmo. as pessoas não vão associar se é mielo ou É, eu não, nunca nem né. ouvi falar, né. É, é. A gente tem tanta Aí informação. nós montamos o GAM. Aí você estava no seu consultório, mas já também não Estava. estava dando. Não dava, né, e as mães ligando, começou os próprios médicos, Indicar. quando nascia criança, me chamava para falar com as mães. Aí quando eu chegava, aí às vezes a assistente social falava assim: "Olha, essa aqui é uma psicóloga", eu falei: "Olha, antes de eu ser psicóloga, eu sou mãe também", porque aí eu quebrava aquela mãe: "O que que a psicóloga vai me falar É, agora?", é. né. E aí quando eu falava que era mãe de uma criança de mielo, o olhar mudava, Contava. Tipo, você né. sabe a dor que eu Pô, sinto, né, o meu é, desafio. Só exatamente, é conhece a dor do outro quem diferente. atravessa, né. Isso. Mas a gente pode sensibilizar também, às vezes. Eu acho que, é É, claro, a pessoa tem uma experiência mais profunda, mas existem pessoas com muita sensibilidade que se encantam pelas com coisas e pela dor certeza. das outras pessoas e ajudam mesmo, de É. forma muito Mas bonita. quando a gente É passa, diferente. aquela pessoa naquele momento do luto precisa ouvir alguém falar: Sim. "Não, não é nada É, disso, é, vamos por aqui, por é, ali", né. é. Aí eu montei a cartilha da Mielo, né, e aí eu conheci o doutor Marcelo Braz, um urologista pediátrico, gente, Que tem um outro humano, problema, é desculpa, que eu vou tudo. interromper, que a mielo pode trazer, que é essa dificuldade na micção, né. Então acaba a criança pode ter o que quando a gente vai ficando mais velha, que todo mundo conhece, incontinência urinária. Às vezes a gente já vai ficando vai ficando mais um pouquinho mais adiantada na idade, aí a gente dá um espirro, aí faz um pipi. É mais ou menos isso, né, não tem É, força na é bexiga. bexiga neurogênica Isso, que a olha que gente coisa chama. bonita. E a inervação daquela bexiga não é igual à nossa, que a gente sai toda a urina, né. Então muitos para não ter infecção faz cateterismo, né, para poder tirar toda a urina. E aí eu conheci o doutor Marcelo Braz, né. Ele é urologista pediátrico. Aí ele falou: "Roseli, vamos fazer os encontros aqui no auditório que tem", era o consultório dele, e dentro do prédio tinha o auditório. Aí começamos a fazer as reuniões para os pais lá não, aqui em Botafogo. Ah, era aqui em Botafogo, Em sim. Botafogo. Aí a gente fazia e cada vez crescia mais o número de mães. Num certo a vez eu chamava cada mês um profissional, e me falaram da Sheila Salgado, que é uma fisioterapeuta que trabalha só com deficientes, né. Aí eu chamei para ela dar a palestra. Aí foi aí que eu conheci também. Aí, quando ela conheceu o grupo que ela fez, me pegou e me levou para o CVI, Centro de Vida Independente, que Legal. fica dentro do estacionamento da PUC. Lá a gente tinha sala de reunião e tinha um espaço ao ar livre onde as crianças brincavam também. Então começou a ter um contato das crianças maiores, né, E é lá que com você um com falou o de outro. bicicleta adaptada, de Isso, fizemos velocípede. várias, tinha aqueles carrinho baixo, tudo adaptado, né. E ali, as crianças começaram a Interagir, né. interagir muito mais, né, não era só uma reunião para os pais, né, era uma reunião de família, né. E ali a gente montou também o Compreendendo a Lesão Medular Brincando, através do brincar, né, porque eu costumo dizer que o brincar é coisa séria para as crianças, a gente começou a mostrar para eles o que tinha acontecido com eles. Não só para eles, também com os amiguinhos que às vezes iam, com os irmãos.
Então todo mundo, passou a compreender aquela situação que ele tinha, né. E, fora isso, também foi muito, assim, marcante para mim, quando o Léo tinha 3 anos, que ele ia para a escola, eu mandei fazer a cadeira de roda, né, porque ele andava com tutor, mas andava com o tutor junto com o andador, Explica o que que é um né. tutor, as pessoas não vão saber. É um aparelho que vinha até a cintura, que quando ele jogava o quadril, a perna ia e fazia o movimento. Quase como se fosse um robô, Um né? robô. É, Isso meu aí marido chamava: "Ô é, Robocop, é. vamos lá", É porque é mais né. fácil da gente É, visualizar, né, que de repente é uma coisa que vai mecanicamente impulsionando a pessoa isso. para andar, né. A gente já viu isso em filme, então é legal que as pessoas conseguem entender. E E aí aí eu pensei: "Eu não vou mandar meu filho num aparelho desse", porque criança quer correr, né, vai empurrar, ele vai cair, vai se machucar. Foi quando eu fiz a cadeira, e aquilo para o Léo foi uma liberdade, que ele não gostava nem tanto do velocípede, do que quando ele pegou a cadeira. Com 1 aninho e pouco ele tinha um velocípede, foi o primeiro velocípede adaptado. uhum. E a cadeira foi uma liberdade para ele. Só que quando eu cheguei no dia da reunião, que aquelas mães viram, muitos fizeram cara feia, sabe, porque Mas essas mães deixavam os filhos aonde? eu percebia que elas levavam os filhos naqueles carrinhos de bebê comprido, né. Então, assim, a irmã mais velha tinha que empurrar. A criança que estava ali no carrinho não ia onde que ela queria, né. E aí eu vi, era o dia da Sheila dar uma palestra. Antes eu quero que você fale de uma frase, antes dessa palestra aí, você me falou uma coisa que eu acho muito legal a gente falar. Às vezes não era o que você queria, mas é o melhor para ele. O que pode ser prisão pra gente é liberdade para eles. O Isso, que o isso que que eu você quer dizer com isso, Isso eu falei na Roseli? hora da reunião, Hã. porque a Sheila virou para mim e falou assim: "Roseli, hoje é você que vai dar a palestra". "Eu? Eu não programei nada, quem ia dar palestra era você". "Ah, mas você vai ter que dizer para essas mães por que que o Léo tá na cadeira". Eu falei: "Meu Deus, por onde eu começo?". Primeiro entrou todo mundo dentro da sala e eu abri a porta, né, e falei: "Como vocês acham que o Léo está se sentindo hoje?". Aí cada um: "Ah, olha, ele está gostando", cada um falava um negócio, aí foi que eu falei isso, porque às vezes a gente quer uma coisa perfeita. O que que é perfeito, né? Então a gente tem que pensar nisso. E às vezes a gente fica com tanto medo de botar a criança numa cadeira e a criança para às vezes de aprender, por tanta força que ela tem que fazer para chegar ao objeto do desejo, né. Isso em qualquer deficiência também, né, até Qualquer para desenvolvimento deficiência. intelectual ou para incluir uma pessoa com TEA dentro do TEA, né. A gente te acho que a gente tem Tem um pouco que de receio, né, toda mãe tem um isso. pouco dessa coisa de Querer preservar. proteger, mas que, na verdade, a gente não está protegendo, né. Está protegendo na nossa cabeça, mas na vida deles não, né. Então, assim, aí eu comecei a falar sobre isso. O que pode ser prisão, na nossa visão, é liberdade para eles. Vocês querem que os seus filhos parem de aprender ou quer que eles evoluam? Então, aí Foi um misto, né, as pessoas estavam curiosas e depois começaram a querer também, porque viram a satisfação do Léo. quando acabou a palestra, aí todo mundo veio falar que queria comprar a cadeira, mas a cadeira era muito cara, né. E aí as pessoas não tinham como comprar a cadeira. E aí eu inventei: "Vamos fazer um consórcio", aí meu marido me catucando daqui falou: "O que que você sabe disso?". Eu: "Nada".
mas vamos fazer, né? Aí eu reuni aquelas mães que queriam a cadeira, expliquei que não podiam parar de pagar a taxa até que todos tivessem a cadeira, e assim foi feito. Nós sorteávamos quem ia ganhar a cadeira naquele mês, a fisioterapeuta tirava as medidas daquela criança e mandava fazer a cadeira, até que todos tiveram a cadeira. E aí a gente vê o quanto que o grupo de apoio pode mudar a visão daquela mãe, né? Daquela família, né? Como isso ajuda, mas não ajuda só eles, não, ajuda a gente também, tá? Quando a gente pensa em fazer um trabalho desse, a primeira pessoa que está sendo ajudada somos nós, né? Verdade, verdade. E o Léo? É assim, quem Quem tem é o Léo? Léo Leonardo é o seu filho. Ele está com 30 anos, que você me falou. Isso, Ele namora, ele já fez isso. esporte, Como é que é a vida do Léo? O Léo é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, gente. Eu nunca vi o Léo reclamar da condição dele. Ele é cadeirante, Ele é atualmente. cadeirante. Sim. Ele pega ônibus, ele faz tudo. Olha, você sabe que uma vez ele fazia basquete, agora ele até parou. Ele fazia basquete e o Renato, meu marido, né, o pai dele, trouxe a cadeira do basquete, que é a outra cadeira, né? E trouxe a cadeira para consertar. Aí consertou e ele queria ir para o treino. Aí ele liga para o pai e o Renato falou: espera, que eu estou no engarrafamento, eu vou chegar. Quando nós chegamos, o Léo já tinha ido embora de cadeira e empurrando a cadeira. Aí o Renato falou assim: gente, como ele foi? Ele pegou ônibus. Com a cadeira dele, que ele sentado e a que ele estava levando. Eu falei: Léo, como você fez isso, meu filho? Quando chegou no ponto, eu pedi alguém para me ajudar e botar a cadeira lá em cima. Eu falei, então, assim, ele se superou, e eu também nisso. Eu acho que o basquete ajudou Sim, muito, esporte, né? porque ele começou a ver que as pessoas também faziam. Se as pessoas deficientes, cadeirantes faziam, ele também podia fazer. Então, ele teve muito ganho também com o basquete. Ele sabe? namora? Já está noivo, já tem 6 anos. Mas era namorador? Natália. No começo era, agora está mais quietinho, gente. Aí ficou noivo. Graças a Deus, a Natália deu um freio nele. Bendita a Natália. Aí ele já namora a Natália há uns 6 anos. E qual a importância? Estão noivos. Pode falar, continua. É uma pessoa muito alegre. Teve problema nos estudos, né? Não posso dizer. Não pode ser perfeito. Que tudo foi 1000 maravilhas, né? Ele deu muito trabalho nos estudos, mas, assim, é um garoto que está sempre buscando, sabe? E não é fácil para ele, porque ele teve muitos percalços na vida, né? E eu quero falar de uma coisa que você disse. Você falou assim, muita gente fala que quando a gente tem um filho com qualquer, né, limitação, os maridos abandonam. Você falou isso para mim, eu achei muito interessante esse viés aí que você trouxe. Era uma coisa que traziam muito para mim, né? Você falava, você me perguntava, você é casada, mas ninguém não te abandonou? Isso. Fala disso. Caramba, aí, em pouquinho tempo, mas você a gente vai ainda falar. tem marido? Seu marido não foi embora? Eu fui. Por que ele deveria ir embora? Porque quando a gente tem filho deficiente, eles vão embora. Eu falei, E antes de você ter o seu filho, como era o relacionamento de vocês? Aquilo sempre foi um traste. Eu falei, então por que você bota o problema para o seu filho? O seu filho não foi o problema. O problema foi vocês dois mesmo.
E aí ele foi embora porque não tinha nada a ver o relacionamento de vocês, né. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, não botar coisas que não é do nosso filho em cima dele, né. Sei que machuca muitas vezes, né, a pessoa abandonando e você precisando de um apoio, mas não é por causa disso que você vai tirar a dor e vai botar para o outro, né. A gente tem que saber conviver e ver da melhor forma como a gente pode fazer isso, não é Então uma verdade? pessoa com mielo pode fazer qualquer coisa, namora, para quem então eu queria que você, a gente está com o tempo estourado, infelizmente, teria muito mais coisa para falar, mas eu queria que você falasse para 2 coisas, né, o que você diria para uma mãe que descobre que seu filho tem uma lesão medular, né, e deixasse uma mensagem também, do que vier no seu coração, assim, né. A gente já falou de tantas coisas, não sei se você quer falar sobre família, alguma coisa. Deixe uma ah, sim, antes disso você vai me responder uma coisa. Mudou alguma coisa em você pós-Léo? Como pessoa, como esposa, como mãe? Porque você já tinha um filho. O que que você acha? Como é que foi Uma isso? filha que era a perfeição em pessoa, né, a Luma. E assim, aí você vai ver como você cresce, né, com aquele filho. Muitas coisas eu não teria vivido hoje se eu não tivesse o Léo, né, porque naquele primeiro momento a gente pensa que acabou a vida, que não fica vendo, achando que ele não vai fazer nada. Naquela época, quando era pequeno, que eu ia imaginar que ele ia namorar, que ele ia sair sozinho, né, isso tudo passava na minha cabeça. Como a minha filha, a Luma, ia aceitar ou não o Como é irmão, que é a relação deles né. 2? É ótima, brigam, né, sempre, né. Mas assim, eu pude ter certeza que aquilo era aceito pela Luma, quando a Luma falou assim: "E a gente tem que fazer um trabalho, mãe, na escola. Eu já falei que eu quero falar sobre mielomeningocele". E o Léo não tinha acesso à escola dela. Ela não pre se incomodasse a ela, Ela não ela não ia falaria. falar sobre isso, entendeu? Então, às vezes, a gente sofre demais por uma coisa que não vai ser daquele jeito, né. Então a gente tem que, a cada momento, ir pensando: "O que que eu posso fazer agora?", né. E assim, E você pens acha que o olhar da família, né, a importância da família aí nesse momento, né, você acha que o olhar que a gente, fiz uma entrevista com uma outra mãe, ela disse muita coisa, que a gente tem que olhar para as coisas de uma forma leve, não deixar que as coisas cheguem de uma forma tão pesada. exatamente. Então, você acha, aí eu já falo na área profissional, né, porque eu não entendo nada disso, né, gente, mas eu não sou psicóloga. Mas você acha que o olhar dos pais, ele muda o desenvolvimento, ou a maneira como a criança vai se relacionar Com com o certeza. limite? E assim, não é o olhar dos pais e o que o pai também muda em relação a isso, Ah, né. olha que legal. Porque a vida, ela vai modificando a gente, né. Coisas que a gente nem pensou que iria passar, vai passar, e você vai ter uma experiência muito diferente que se você pensasse: "Ah, como é ter um filho deficiente?", né. Vai depender muito do teu desenvolvimento, da tua fé também, né. A gente Importância da não fé? pode deixar de falar, né, da fé, do você acreditar, né, que a gente vai passando para crescimento nosso, né. E uma mensagem que eu acho que eu poderia deixar é assim: todo mundo tem cruz, tem dificuldades, independente se for filho deficiente ou não, né. Mas assim, a diferença é como você carrega a sua cruz, né. Se carrega de uma forma leve ou pesada, se aquilo é só peso para você. Aí você não vai conseguir ver as coisas boas que aparece durante a caminhada,
né? Se você só fica reclamando, é difícil você conseguir ver os ganhos, né? O que que a vida está te proporcionando. E graças a Deus eu só tenho a agradecer, né? Pela vida do Léo, pela minha vida, do meu marido, da minha filha. Eu acho que todo mundo cresce muito com isso tudo, né? É Tá bom? isso. Tem uma música até dos Skank que fala, né? Pois o caminho só existe quando você Você passa. é. Olha, que coisa. Vamos terminar desse jeito aí. Então é isso. Olha, Roseli, quero te agradecer. Foi maravilhoso, né? Ouvir você, entender um pouco sobre a Mielo. Eu resumo porque o nome é difícil, É, todo mas é mundo fala mielo. Mielo Meningocele. Meningocele. Então quero agradecer que você trouxe luz a essa coisa que para mim era escura, porque eu não conhecia, né? E quero, assim, ser uma pessoa muito simpática, muito Obrigada. gentil. E foi um ensinamento para todos nós. Para mim, pelo menos, foi. E é isso. E a gente se despede com esse pensar aí, né? O caminho só existe quando a gente passa. E o nosso objetivo aqui é mostrar para você várias formas de passar por esse caminho. E eu espero que com a Roseli, você possa ter descoberto um novo jeito de olhar para a sua caminhada. Muito obrigada, Roseli. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora. E se você está gostando, ativa as notificações no sininho, vá lá nos comentários, interage com a gente e passa para outras pessoas, compartilha para que outras pessoas também possam caminhar conosco nessa grande jornada chamada Conexão Famílias Atípicas. Até o próximo. Obrigada. Ai, foi. Eu vou deixar até 46.